Passe muito rápido pelos próximos 7 dias. Vamos para a nossa leitura semanal, aquela leitura geral sobre vários pontos da sua vida e qual a energia vai estar predominante, quais cuidados, intenções e conselho da espiritualidade, tá? Lembrando que é uma leitura profunda, uma leitura que te traz uma visão mais ampla sobre a semana como um todo. Então, por mais que você não tenha intenção de uma leitura de previsão, porque não é uma leitura de previsão, mas você tira muitos ensinamentos dessas leituras, tá bom? Então, eu quero que você escolha uma das duas opções. A opção um, que é o quartzo azul, e a opção 2, que é o quartzo rosa. Pode pausar o vídeo, escolhe com calma, escolhe aquela pedra que te chama mais atenção, ou pela cor ou pelo nome, tá bom? Lembrando que é uma leitura coletiva e pega aquilo que fizer sentido. Sou muito grata por ter cada um de vocês aqui e que a espiritualidade me guie para este vídeo encontrar as pessoas certas no momento certo. Independente de quando você encontrar esse vídeo é atemporal, tá bom? Vamos aqui para a opção número um, quartzo azul. Vamos entender o que nós temos para a sua semana como um todo. Que a espiritualidade quer falar para as pessoas que vão chegar até esse vídeo e que vai escolher a opção um, quartzo azul. Qual a energia principal da semana? Te pede estratégia, foco, desafio, enxergar as coisas a longo prazo, a chave, estabilidade emocional. Eu invento de ligar um incenso, gente, mas eu fico sem ar. Aqui a gente vai colocar no amor, no dinheiro, amor, dinheiro, e familiar, conselho da espiritualidade. Boa sorte. Já está dando ok, tá um reflexozinho aqui. Vou deixar essa carta bem aqui. Deixa eu botar aqui. Acho que eu vou ter que apagar o incenso. Tá vindo todinho pra cá, fumaça. Vamos lá. Essa semana que vocês vão entrar, meus amores, da opção número um, pede muita estratégia, pede para que vocês observem mais as coisas, em vez de agir por impulso, tá? É uma semana que vai aparentar desgastes, talvez vocês fiquem sabendo de algumas situações desgastantes, tá? Tanto no meio amoroso como no meio financeiro, e tá pedindo da sua parte muita resiliência. Resiliência, paciência, otimismo, e pode até soar um pouco estranho, porque eu tenho essa tendência a sempre puxar vocês para o melhor lado, ou olhar o melhor lado das coisas, mas é porque se a gente não tiver esse tipo de pensamento, fica muito difícil encarar essa vida, sabe? Então, talvez você venha se questionando alguns cortes, alguns movimentos, e a vida vem te mostrando que tá na hora de muito mais, sabe? Eu vejo você entrando em uma semana, no caso subsequente, né? Essa é a semana um que a gente está avaliando os próximos 7 dias, mas na próxima eu vejo você entrando numa energia muito de prosperidade, de movimento, de receber, de autocuidado, mas que você ainda está passando por esse período de transição. Tem algo aqui que me chama a atenção, que é uma certa dificuldade em construir coisas a longo prazo, sabe? Às vezes a gente coloca muita força nas coisas como se tivesse que ser para ontem, como se a gente não pudesse errar, como se a gente não pudesse escolher. E eu vejo aqui em quem escolheu a opção número um, uma certa dificuldade, uma certa inflexibilidade com essas coisas a longo prazo, sabe? Tipo, vocês são muito apegados ao resultado imediato. Então, pode ser que isso venha causando um certo desconforto ou uma continuidade, ou até a procura de uma ajuda específica para o que você esteja passando, sabe? Porque é engraçado que quando você vai construir uma casa, você já tem uma ideia da planta, né? Você tem um desenho, você tem tudo, você tem uma ideia. Mas é no dia a dia e nos detalhes que você vai, de fato, realizando esse sonho.
sentindo, vivendo, experienciando cada detalhe é único na sua jornada. Eu fiz a relação com a construção de uma casa, porque normalmente a gente gosta dos detalhes, nos acabamentos, tudo isso são estágios, sabe? Mesmo você que mora de aluguel ou algo do tipo, quando você compra algo diferente, não dá uma satisfação. Então, é como se você precisasse honrar mais os pequenos micropassos, sabe? Porque a visão, a gente vive o agora, mas é uma visão meio que a longo prazo, sabe? Porque hoje é consequência de um passado, de escolhas de um passado. Então, se eu cheguei aqui e eu não estou satisfeito, o que é que eu posso fazer diferente? Então, essa semana vem pedindo uma paciência nessa questão de coisas a longo prazo, sabe? A chave está na sua mão, das suas decisões, do que você tem que fazer. Eu vejo, talvez até, é engraçado, né, que eu falei esse negócio da casa, eu vejo até pessoas pegando a chave de uma casa, conseguindo de fato fechar algum contrato, algumas pessoas que vendem imóveis também. Eu vejo uma realização muito grande que vem de um estado emocional que você vem alimentando com equilíbrio, sabe? É bem interessante. Aqui essa chave ela me traz duas mensagens. Uma é: você tem a chave e o poder para mudar todo o entorno, tudo que está acontecendo na tua vida. E que você vai estar recebendo chave ou imóvel, automóvel, algo do tipo, vai estar se realizando. Por quê? Porque você vem tendo uma certa paciência, sabe? Uma resiliência. A vida está querendo deixar coisas para trás, movimentos para trás, e agora é um momento de você focar nesse seu autocuidado, nesse seu recebimento. Eu vejo uma semana de uma energia muito tranquila, sabe? De você estratégico, você se cuidando mais, trabalhando o seu receber. Você vai começar a olhar um pouco mais sobre essa questão de coisas que você quer construir a longo prazo. Por mais que você pense, Jenny, eu não tenho coisas grandiosas para construir agora. Eu vejo você cuidando do seu corpo, eu vejo você cuidando da sua mente. Parece não ter grande valor, entre aspas, para o sistema que a gente está vivendo, né? Que todo mundo tem que estar ganhando milhões e não sei o quê. Só que eu vejo você muito mais focado em você e numa construção de algo a longo prazo. Então, pode ser mentalidade, saúde, entre outros aspectos. E sabendo essa importância das pequenas gotinhas, dos pequenos passos, isso vai te trazer uma virada de chave muito grande, sabe? Uma virada de chave porque é uma estabilidade emocional, uma boa sorte e escolha. Eu vejo você em breve fazendo muitas escolhas, podendo escolher. Essa é a questão. Podendo escolher, você podendo escolher. Então, passa por essa semana de uma forma objetiva, leve, entre outras coisas. Aqui na área do amor, saiu a carta dos ratos. Evite desgaste. Evite decisões. Se você perceber que o seu relacionamento já vem um pouco bagunçado há um tempo, eu te indico fazer uma leitura sobre, tá? Uma leitura mais aprofundada sobre relacionamento. Se você quiser consultar aqui, você me manda mensagem para a gente ver uma leitura particular. Por quê? Eu vejo que algumas pessoas estão passando por esse desgaste mental, emocional, algumas pessoas em dúvida do que fazer, e às vezes não necessariamente aquele relacionamento está ruim, mas algo dentro da gente não está mais compactuando com aquilo. E às vezes entender quais caminhos tem, né, para esse relacionamento pode ser interessante para te dar uma clareada. Às vezes não é de fato o problema seja o relacionamento, mas a gente dentro daquela situação já não está mais cabendo. Então, qual seria as outras opções? Aqui para quem é comprometido, tá? Se você sentir no seu coração, faça uma leitura particular para entender em detalhes, porque é uma leitura coletiva. Para quem é junto, se não sente que está tendo problema, evita qualquer assunto essa semana que venha desgastar, venha tocar em pontos que não são interessantes. Aqui pede muito um autocuidado, sabe? O olhar tem que ser para você essa semana, é para suas coisas, é para seus objetivos, porque
algumas pessoas eu sinto que está tendo uma interferência que está vindo de fora, alguma energia, algum pensamento. É como se tivesse pessoas que não querem ver você ou a pessoa feliz. E aí estão sondando, sabe? Não sei. Se você sentir no seu coração, você pensa em fazer uma leitura particular. Para outras pessoas que estão solteiras, cuidado com desgaste. Desgaste em apostar fichas em pessoas aí que vocês estão sentindo que não é muito bacana. Desgaste em pensar que tem que ser para ontem, não tem que ser para ontem. É um momento de autocuidado, é uma semana de autocuidado. Se está afastado de alguém, não perca o seu tempo querendo saber muita coisa. O foco essa semana é em você, totalmente em você. Ok. Na parte financeira, eu também vejo essa questão do desafio, ainda sentindo algo desafiador. Algumas pessoas vão estar fazendo grandes movimentos, grandes mudanças. Seja um posicionamento dentro do trabalho, você não escolher as coisas, agora você escolhe com mais consciência. Seja você escolher não fazer mais certo tipo, por exemplo, você tem um produto mais simples e você vai escolher não fazer aquele produto mais simples. Aquilo vai te acarretar alguns desafios. Então, eu vejo você fazendo uma mudança muito grande nessa parte financeira e profissional, mas que também vai te trazer um retorno interessante. E quando eu falo retorno interessante, eu não estou falando só de financeiro, tá? Eu estou falando de você sentir que as coisas estão fluindo no ritmo que você gostaria. É engraçado que o navio ele se move num ritmo muito lento, mas ele tem uma estrutura grandona, sabe? Grandona, eu ia falar grotesca, mas essa não é a palavra. E às vezes é melhor ir a passos lentos, mas que te dê uma grande estrutura. Lembra o desafio que eu falei? Desafio dessa base, dessa a longo prazo, do que você simplesmente pegar um foguete, um jatinho, e não vai chegar 5% daquele foguete no destino final, porque vai sair nos pedaços, entende? É uma velocidade. E isso serve até para mim. Eita, que mensagem. Então, a, velo a, não é a quantidade, é a intenção do que você está fazendo e a construção é muito mais importante do que a velocidade do que você tem para fazer, sabe? Então, é uma semana de você fazer escolhas, entender como estão as coisas, alinhar as expectativas e se sentir em paz sendo objetiva, tá? Precisa de um direcionamento para o teu poder pessoal, precisa de um direcionamento para você, é uma semana totalmente dedicada para você, que você não perca tempo entrando em conflitos e nem olhando para o lado em comparação entre outras coisas, tá? Na parte aqui das amizades, a montanha vem falando sobre quando você está com aquela sensação que está difícil encontrar alguém que está compactuando com as tuas mesmas ideias, sabe? Com a tua visão de mundo, com aquilo que você quer fazer. Mas isso pode ser temporário. Eu sinto que você pode ter essa sensação essa semana, mas é porque a espiritualidade vem te chamando a se reservar, a se entender, a alinhar as suas expectativas do que você vinha fazendo com você mesma ou com seus objetivos. Então, tem esse distanciamento, mas a minha impressão é como se você estivesse voando, sabe? Aqui tem a carta das nuvens, da nuvem não, da montanha, que fala sobre desafios, mas tem uma águia. E essa águia vai sobrevoando para enxergar o todo e não se limitar a pequenas doses, sabe? Da mesma forma que existem relacionamentos de dependência, de não tem harmonia, também existem as amizades. E às vezes você vai se acomodando em alguns lugares por causa de uma gotinha, quando o mundo tem diversas possibilidades que vão transbordar. É uma semana que vai ter essa energia de um pouco de instabilidade, mas é porque você está sobrevoando, você está olhando a vida como um todo. E quando você olha para a vida como um todo, é muito interessante você saber o que você quer ou não colher, sabe? Vista-se desse arquétipo da águia. Aqui na carta da espiritualidade saiu a cobra. E é onde entra algum alerta de energias negativas te rondando,
de pessoas observando mais do que deveria. Uma vez, uma pessoa querida me falou assim, que nós não deveríamos ter medo de inveja. Dependendo de como está a sua fé ou aquilo que você constrói de proteção espiritual mesmo, às vezes você pode ser atingido por isso. Você não precisa ter medo, mas você precisa ter cuidados, e cuidados é importante. Salmo 91, não acreditava nisso, gente, mas comecei a fazer, a minha vida tem mudado muito. Cuidados energéticos, banhos, cuidado com o que fala, cuidado com o que pensa, cuidado com o que você consome, porque a espiritualidade vem te alertando desses pequenos sinais, que às vezes você pensa que é um desgaste, que é um cansaço, que é uma falta de acreditar em você, mas às vezes são ataques psíquicos, ataques mentais. Só que tem como a gente se blindar quando tem uma força maior ali com a gente, que aí você escolhe em quem você deve, em quem você acredita, tá? As cartas, por mais que eu faça as leituras das cartas, eu acredito no todo, no todo, no que liberta a gente, não no que aprisiona. Olha a carta que caiu aqui do, do tarô, o 10 de copas, né? Você vem entrando nessa energia diferenciada, essa energia de realização, de bem-estar, onde, sabe, o jogo virou, vem muito essa sensação do jogo virou. Vamos entender aqui para quem escolheu a opção número 1. Pensamentos encorajadores. Eu acho muito fofinho esse oráculo. Opção para finalizar a mensagem para eles essa semana. Tá vindo uma coisa aqui para mim. Não dê força para aqueles que tentam te diminuir. Não dê força para aquelas pessoas que acham que sabem alguma coisa sobre você. Não dê força, tá? E a carta é: Cida atrevida, encurte suas frases com blá, blá, blá. Vamos ver aqui. Você e seu amado estão falando muito e amando pouco. Olha aqui, desgaste, lembra? Dê uma pausa. Fujam para uma cabana nas montanhas, um quarto de hotel na cidade ou um piquenique no parque. Simplesmente desfrutem um do outro, caso contrário, Cida atrevida teme que vocês sejam capazes de falar até o amor acabar. Tá falando de ter reconexão? Talvez essa não seja a semana, mas na próxima já pensar em fazer algo assim. Se você não está comprometido com alguém, pare de reclamar de suas noites de sábado solitárias e faça alguma coisa. Vá andar a cavalo, saltar de paraquedas ou observar os pássaros. Viva a sua vida primeiro e depois com uma outra pessoa. Você tem tentado fazer isso ao contrário, sem sucesso. Você vai conhecer alguém no lugar mais inusitado, conectar-se sem usar muitas palavras, e o resto da história vai ser como diriam, blá, blá, blá. Totalmente alinhada com a leitura. É uma semana de equilíbrio, de racionalização e deixar as coisas fluírem, sabe? Inclusive, olha, o desgaste, eu falei, não é uma semana para você falar sobre certos assuntos no seu relacionamento, para que você tenha uma semana mais leve. O legal é dessa vida aqui na Terra é que assim, tudo passa. É bom, passa. É ruim, também passa. A gente vive mais no medo do que pode dar errado, no que na alegria de poder viver, de poder sentir a vida como vida, sabe? E às vezes a gente vai se travando no meio do trajeto pelo medo. E o medo é só um cuidado que a sua mente cria para poder te proteger. Não é uma verdade absoluta. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para você, que você tenha uma ótima semana e que a gente possa se encontrar mais vezes aqui. Deixa o seu like, se inscreve. E é isso. Vamos para a opção número 2. Vamos para a opção número 2, o que acontece na sua semana, muito rápido. Vamos entender com a energia, para quem escolheu o quartzo rosa. Finalização,
conexão com o guia, chave, estabilidade emocional, introspecção, conselho, casa. Amor, negócios, amizade e espiritualidade. Vamos ver aqui. Caraca, saiu essa mesma carta na opção número um, no mesmo lugar, no mesmo lugar. Vamos aqui entender. Deixa eu ver se essa carta da cobra ela tem alguma coisa específica. Eu vou usar aqui o tarô para clarificar. Clarifica para mim nessa parte da espiritualidade, a cobra. Ah, isso de ouros. Na hora que eu estava tirando, já veio aqui na minha cabeça falando sobre muito cuidado com as parcerias que vocês vão ter aí. Porque a espiritualidade, ela tá, é algo muito a nível espiritual, tá? Para quem escolheu essa opção número 2. Às vezes a gente quer contar com a ajuda de alguns seres espirituais, só que você é como se você não tivesse ainda muito domínio sobre essas, vou chamar de criaturas, tá? Não é uma forma ofensiva, mas é porque assim, cada ser tem uma forma de lidar, tem uma forma de se trabalhar. E às vezes quem não está muito acostumado pode não aguentar o trancão. Trancão é a potência dessa energia. Então a espiritualidade vem te direcionando, a sua espiritualidade que está mais presente, sobre você ter cuidado com essas parcerias, estudar melhor, entender e fazendo um trabalho de limpeza de crenças, de ideias, para você trabalhar melhor com as energias que você está querendo trabalhar. A princípio, parece uma energia de muito impulso, de dinheiro, de movimento. Só que o alerta que vem da espiritualidade que já está com você, é que você precisa ter atenção nesses novos passos, que você tenha, que você dê o tempo certo para todas as coisas. Não esperava começar a leitura assim meio forte, mas é porque vem esse alerta até em caso de para vocês não ficarem doentes. Talvez aqui eu esteja falando com pessoas terapeutas energéticas, tarólogas também, cartomantes, que estão pensando, acho que em fazer rituais magias. Algumas pessoas estão pensando em trabalhar com algumas frentes energéticas nessa intenção. Só que a espiritualidade que já acompanha você está falando assim: respeite o tempo certo de todas as coisas. Se algumas coisas não aconteceram ainda, é porque você precisa aprender alguma coisa ou amadurecer para esse movimento que você quer na sua vida. As coisas com o tempo vai ficar mais claro. E aí eles estão me mostrando assim uma imagem. Sabe quando você está dirigindo um carro e está chovendo, você não está vendo o caminho lá na frente. Então, não entre em um carro para dirigir se você ainda não está vendo bem o caminho. Deixa a tempestade passar, que é como você está se sentindo agora, né? Esse senso de urgência, para que você veja o caminho mais na frente e você vai ver com clareza. Então, é uma semana que é interessante você deixar passar para depois ter clareza do que você tem para fazer. Eu acho que essa mensagem é muito específica, tá, gente? Você vê se faz sentido para você. E, inclusive, essa proposta de trabalhar com esses novos seres vem através do meio dos amigos, tá? Pessoas que estão fazendo algo, estão gostando. Aí vem aqui na minha cabeça a ayahuasca. É, tem que ver. Veja se faz sentido ao decorrer da semana o que faz para você. Porque às vezes a gente está naquele estágio de, meu Deus, eu preciso de ajuda, e acaba topando coisas que você ainda não está maduro o suficiente para aquilo, sabe? Não é crítica, é cuidado. Cartas para mim funcionam assim. São portais de interpretação que abrem a nossa visão para o cuidado que a gente tem que ter na nossa própria vida, tá? Vamos lá. Tanto que a energia principal aqui fala de finalização de ciclo, fala de coisas que você precisa deixar para trás, só que para mim veio muito a energia de cuidado com o desgaste.
E é esse ponto que vem. Às vezes a gente pede muito por prosperidade, por movimento. Só que às vezes você está precisando cuidar do quê? Da sua saúde, das suas vitaminas, do seu relacionamento, da sua casa. Entende? Então, às vezes você está mirando em algo, mas que aquilo ali não é o problema. Tem algo antes que precisa ser resolvido, encaixado, ajustado, para depois vir essa grande demanda que você quer na sua vida. Tanto que o seu maior desafio agora é conseguir ter essa estabilidade emocional. Agora que eu digo é pelos próximos dias, quando você está vendo essa mensagem. Só que tem uma espiritualidade te guiando. Tem uma espiritualidade te guiando. Tanto que vocês viram que não deixou nem eu começar essa outra parte, já veio para esse alerta. Não é que seus caminhos estão fechados, ou que não está acontecendo, e que você precisa mais, não, é que você precisa de maturidade. Maturidade energética, maturidade emocional, para quando vier as pessoas específicas para a sua vida, você vai saber tirar de letra. E aqui eu acho que eu estou falando muito para terapeutas energéticas e pessoas nesse gênero mais energético, tá? Se você é da parte, se você tem outros negócios e você está pensando em fazer alguns movimentos para ver se ajuda nisso aí, pense também com carinho antes. Esse recado ele não é à toa, tá? Pensa com carinho, gente. É sério, pensa com carinho. Porque você pode ter uma sensação que você tinha a faca e o queijo na mão e de repente as coisas assim estão não tão claras como você gostaria, mas é porque antes você precisa de algumas, cuidar de algumas coisas antes. E saiu muita carta da casa, que fala da família, que fala do cuidado pessoal, que fala do cuidado do lar. Às vezes você quer mais e mais e mais e mais movimentos e mais oportunidades e mais dinheiro, mas o teu corpo ele não está nem saudável para esses movimentos, ele não está sendo nem visto, ele está sendo uma troca de tipo sobrevivência, modo de sobrevivência total, sabe? Então, vale a pena você se alertar para isso. A tua espiritualidade vai estar perto, te guiando, te mostrando essa chave. Ela não se perdeu, ela continua na tua mão. Só que precisa dessa maturidade. Fala muito de uma maturidade energética e emocional, as duas juntas, porque talvez você tenha muito potencial energético, mas na hora do emocional, quando as coisas acontecem ou não, você tende a achar que tem algo errado com você. Mas às vezes a gente precisa de um tempo para respirar, para se recalibrar, para dar de conta do que tem a por vir, sabe? Dos desafios. Porque nós temos desafios todo dia, seja no nosso relacionamento, seja na nossa casa, seja no trabalho. E quanto mais a gente vai fortalecendo em cada um desses, a gente vai encarando melhor a vida. Aqui fala dessa tendência de vocês, né, ficar mais introspectiva, de se isolar, de tentar entender com a própria cabeça algumas coisas. Calma, não se sinta sozinha também. Não se sinta sozinha, porque as coisas estão se reorganizando. Precisa de organização, precisa de espaço, precisa de equilíbrio. Senão, você vai viver mais do mesmo e você não quer mais do mesmo. Em nenhuma das partes da sua vida você quer mais do mesmo, tá? Então, talvez surja aí, ó, parcerias, ainda tem aqui, ó, os pássaros falando de movimento, de comunicação e de atenção, porque se surgir uma oportunidade e se ela for exatamente para estar no teu caminho, vai vir outro momento que você vai estar com a cabeça melhor e não pelo impulso da necessidade. Às vezes a gente, com o impulso da necessidade, a gente aposta todas as nossas fichas. Isso aconteceu comigo quando eu entrei numa mentoria, que eu apostei todas as minhas fichas. E foi um desafio emocional muito grande e energético também. Por mais que fosse uma coisa toda voltada para marketing, estrutura, mas foi algo que demandou muito e eu não estava preparada para isso. Então, talvez eu possa te dar esse recado agora, tá? Aqui no campo amoroso vai ser uma das áreas que vai estar melhor na sua vida, vai estar te trazendo um aconchego essa semana, vai estar te dando paz, vai te trazer esse movimento de eu estou em casa, sabe? Às vezes não é o que se tem ou o que conseguiu, mas é onde você pode estar em paz, sendo quem você é, sabe?
E aqui pode ser amor. Aqui eles estão falando porque talvez algumas pessoas não tenham um amor, homem e mulher, ou o gênero que você, sabe? Então, assim, amor. Amor sem, amor carnal. Pronto, tô falando de amor carnal. Amor carnal. Algumas pessoas não vão ter esse amor carnal, mas vão ter bons amigos, vão ter situações que preencham esse lugar. Gente, a minha cabeça ela tá doendo tanto aqui atrás. Muita pressão. É como se você estivesse sentindo muita, muita, muita pressão. Tem até que ter cuidado aí com pressão alta, esse senso de urgência, sabe? Esse senso de urgência. Não adianta você sair de um lugar que não te faz, que você estava nesse senso de urgência e continuar se cobrando, sabe? Tá vindo muito aqui a questão de cobrança. Minha cabeça tá doendo pra caramba. Respira. Respira que bons momentos vão vir para a tua vida, mas antes você precisa se estabilizar, estabilizar energeticamente, tá? É como se, imagina você tem que carregar um balde, sabe aquele negócio de água de 20 litros, mas você só pega 1 quilo. Você não suporta aqueles 20 litros, mas você entende que você pode treinar, ficar forte para aguentar pegar o de 20 litros? É só uma analogia, tá? No meio profissional, financeiro, vai chegar alguma mensagem, vai chegar algum convite. Olha o que eu estou te alertando, vai chegar algum convite e você vai ter que sentir se isso é para você ou não. Eu te trouxe um alerta. Você vai ver se faz sentido ou não. Quando esse convite chegar, se questiona. Eu tô indo fazer isso pela satisfação, por eu confiar, por eu já entender, ou simplesmente para ver se alguém pode me dar um rumo na vida, sabe? Também propostas de trabalho. Vejo você. Essa mensagem aqui é muito importante para essa sua semana financeira, de você fazer movimentos que realmente estejam alinhados para vocês. Tem gente também recebendo, tipo, sabe notificação de quando você não é ganha em loteria, não sei. Alguém vai estar recebendo alguma carta de algum saldo que ficou em algum canto. Não sei para quem é, tá, gente? Então, assim, como eu digo, é coletiva, pega o que faz sentido. É, aqui não tem nem muito o que falar, porque o alerta veio todo no começo da mensagem. De cuidado com essas novidades, cuidado com esses movimentos. A vida, eu sinto que a vida nessa semana vai te estar trazendo pessoas que vão te trazer uma expansão e pessoas que vão querer te trazer um caminho. Só que não é momento de escolher, é de você simplesmente degustar. Sabe quando você está num canto que você está degustando, você não está julgando, você quer só entender algumas coisas? Não fazer escolhas nesse sentido de, meu Deus, eu preciso de um caminho, eu preciso. Não. Isso aí é querendo atrapalhar você do que tiver que ser. Porque vai sim começar um novo movimento na sua vida, em breve. Muito em breve. Aqui tem é que é 9 de ouros. Uns 9 meses. Tem um ciclo chegando aí para você. Só que você precisa ter sabedoria nessa escolha. Por quê? Porque você está quase adivinhando ou encontrando o seu caminho. E se você quiser cortar isso aí, você vai ter que. Sabe quando você vai ter que. Sabe quando você pega a rua errada no GPS, você vai ter que fazer o caminho mais longo, porque a sua intenção era cortar o caminho. A espiritualidade está falando, não corte o caminho, confie, confie. A mesma chave que você achou que tinha perdido, ela está na sua mão. Nós só estamos esperando o tempo certo para mostrar, tá? Então, assim, é uma semana que eu vejo muita oportunidade, mas que você vai ter muita cabeça, vai ter que ter muita cabeça no lugar para saber o que escolher. Porque ciclos precisam ser finalizados, ciclos de desgastes, ciclos de más escolhas, porque para você não continuar doente ou com a vida travada, sabe quando a gente está com cansaço, faz de tudo e não consegue ter energia? Vem muito essa energia aqui para vocês, tá bom, meus amores? Vamos aqui tirar uma cartinha do baralho dos pensamentos encorajadores. Eu deixo sempre alguns produtos aí na descrição do vídeo, tá? Caso você tenha interesse em adquirir. Olivia Otimista. Procure um presente em cada experiência. Boa ou ruim, sempre tem um aprendizado. Você pode ter se desapontado antes, mas desta vez o seu otimismo está garantido.
Assim como a Olivia otimista, você alcançará o que deseja ao esperar que o melhor aconteça. Meu Deus do céu, eu me arrepiei toda agora. Mesmo nos momentos mais estranhos, seja grato se alguém discutir com você, pois pois há um presente escondido no confronto. Este é um momento em que você vai ser promovido, receber um aumento ou conseguir aquele trabalho que deseja. Este também é um momento para você fazer um balanço da sua vida e se perguntar se realmente precisa encontrar a cura do câncer ou estaria bem realizando coisas menores que lhe fazem se sentir bem. Meu Deus, a primeira completa muito a segunda leitura, tá, gente? Haja como um convidado da sua própria festa, ou deixe que os outros assumam um palco. O universo está ao seu lado agora, então pode se dar ao luxo de ter tempo para relaxar e saber que o que você deseja está vindo ao seu encontro. Lembra que eu falei do autocuidado? Lembra? Eu fico chocada com a sincronicidade das coisas. Então, procure um presente em cada experiência. Esse período vai passar, vai passar, vai passar. Deseja ao esperar que o melhor aconteça. Você alcançará o que deseja ao esperar que o melhor aconteça. Se você escolheu essa opção, deixa aí nas frases. Eu alcançarei o melhor. Não, não é essa frase, não, que eu já me perdi aqui, mas você vai entender. Deixa um coraçãozinho rosa aí. Deixa qualquer coisa para poder ajudar no crescimento do canal. E aqui, essa pedra ela fala muito sobre o quartzo rosa, é a pedra do amor, né? Do equilíbrio, da energia feminina. Então, assim, não negligencie esse recado, tá? Eu espero que essa mensagem tenha chegado no momento certo, para as pessoas certas, que eu seja um instrumento de luz. Peço licença ao anjo da guarda de todas as pessoas que chegaram até aqui, que vocês recebam essa mensagem no coração, que entre no inconsciente aquilo que for autorizado, que chegue às pessoas certas, que a minha energia seja blindada e protegida, que ao encerrar essa leitura seja encerrado um campo de energia e que fique aí como uma energia encontrando as pessoas certas, mas que você receba aquilo que fizer sentido para o seu coração. Isso aqui não é uma verdade absoluta, isso aqui são caminhos, clareza para o momento de vocês e para a vida de vocês. Eu espero que tenha feito sentido, que você te ver aqui mais vezes. E é isso, meus amores. Até a nossa próxima leitura. Um beijo e uma ótima semana.